Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma aliança que está sacudindo Wall Street. Um movimento que, assim, à primeira vista parece bem distante do nosso universo, mas cujas ondas de choque podem redefinir o fluxo de capital no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A gente está falando de um acordo bilionário entre dois titãs, Goldman Sachs e Blackstone. Nossa missão aqui é desmontar essa parceria para entender o que está por trás dela e por que ela é, de fato, um sinal dos tempos. É um sinal importantíssimo. Porque o que a gente tem aqui não é só mais uma transação gigante no mercado financeiro. É a materialização de uma tendência que, olha, vem se desenhando há anos. Pensa nisso como a união de dois reinos que sempre viveram em mundos separados, às vezes até em guerra, sabe? O sistema bancário tradicional, com toda a sua rigidez, sua regulação, e o universo do capital privado, que é bem mais ágil, mais flexível. O que estamos vendo é, a criação de uma nova arquitetura financeira, uma nova forma de fazer o dinheiro chegar onde ele precisa ir. E o mais curioso é que estamos falando de duas firmas que são historicamente rivais ferrenhas. Goldman Sachs e Blackstone são o que o mercado gosta de chamar de frenemies, né? Amigos e inimigos. Eles disputam os mesmos talentos, brigam pelos mesmos clientes e bilionários, competem nos mesmos negócios. Uma parceria dessa escala, com um cheque inicial de US$ 1 bilhão, seria impensável há uma década. A pergunta que fica é, por que agora? O que mudou para que esses rivais decidissem, de repente, dançar juntos? Olha, a resposta está toda no ambiente em que a gente está vivendo. O mundo se acostumou com quase 15 anos de juros perto de zero. Era dinheiro fácil, barato. Agora o jogo virou. Com os juros nas alturas, nos Estados Unidos, na Europa, o mercado de capitais tradicional, principalmente a bolsa, fechou a torneira. Fazer um IPO, ou seja, abrir o capital de uma empresa, se tornou extremamente difícil. Vender uma companhia do portfólio por um preço bom, também. E isso criou um problema gigantesco para os fundos de private equity. Um problema de saída. Eles compraram as empresas, mas agora não conseguem vender. Exatamente. Eles estão com o que o mercado chama de portfólios constipados. E isso gera um efeito cascata. Os investidores desses fundos, os grandes fundos de pensão, family offices, o que no jargão a gente chama de LPs, né, Limited Partners, eles colocaram dinheiro ali esperando um retorno em 5, 7, 10 anos. E eles contavam com esse dinheiro de volta. Mas agora o gestor do fundo vira e fala, olha, não consigo vender os ativos, então não consigo te devolver o capital. A pressão por liquidez ficou brutal, num mercado que, por natureza, já é ilíquido. Entendi. Então temos um cenário de pressão máxima, os investidores querem o dinheiro, mas o dinheiro está preso em ativos que não dá para vender fácil. É nesse beco sem saída que a mágica acontece. Como exatamente um acordo entre Goldman e Blackstone resolve esse problema? Resolve criando uma porta de saída onde não existia uma. O que eles estão fazendo é dar vida e escala ao mercado que sempre foi de nicho, o mercado secundário. A mecânica é fascinante. A Blackstone tem um braço gigantesco e super especializado nisso, chamado Strategic Partners. O que eles fazem é basicamente chegar para os investidores dos fundos do Goldman e dizer: você não quer esperar 10 anos pelo seu dinheiro? Eu compro a sua participação agora. Claro, eles compram com um certo desconto, mas oferecem o que aquele investidor mais precisa: liquidez imediata. Então é uma solução para o investidor do fundo, mas o que me intriga de verdade é o lado do Goldman Sachs. Por que um colosso como o Goldman, que tem acesso a todo tipo de capital, precisa da Blackstone para isso? Eles não poderiam criar a própria estrutura? Parece que estão entregando um negócio de bandeja para um rival. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, e a resposta revela a grande mudança estrutural do sistema. A chave está numa palavra: regulação. Depois da crise de 2008, os reguladores criaram regras muito mais rígidas para os bancos, conhecidas como Basileia III e, mais recentemente, Basileia IV. O objetivo era nobre, claro: evitar outra quebra sistêmica. Mas o efeito colateral foi tornar o balanço dos bancos uma estrutura extremamente cara. O que significa um balanço caro? Pensa em Basileia III como uma nova regra de seguro para o seu carro. Se você tem um carro popular, seu seguro é relativamente barato.
Mas se você tem na garagem uma Ferrari de alta performance que, na nossa analogia, é um ativo de private equity, mais arriscado, de longo prazo, a sua seguradora, que é o regulador, agora exige que você mantenha uma reserva de dinheiro muito maior para cobrir um possível acidente. De repente, manter essa Ferrari na garagem ficou muito mais custoso, mesmo ela sendo um ativo espetacular. Para o Goldman, manter esses investimentos de longo prazo no próprio balanço se tornou um fardo regulatório de capital. Nossa, genial a analogia. Então, peraí, se eu entendi bem, o Goldman está numa encruzilhada. A alma do negócio deles é criar e distribuir esses produtos sofisticados para os clientes ultra ricos. Mas as novas regras do seguro tornam muito caro para eles mesmo ficarem com esses produtos na garagem. Perfeitamente colocado. E é aí que a Blackstone entra como a solução perfeita. O Goldman continua fazendo o que faz de melhor, usa sua marca, sua rede, sua inteligência para originar os melhores negócios e atrair clientes. Mas em vez de guardar essa Ferrari cara no seu balanço, ele a transfere para a garagem da Blackstone. A Blackstone, por não ser um banco, não tem as mesmas amarras regulatórias. Ela tem o que o mercado chama de capital paciente e uma montanha de dinheiro em caixa esperando para ser investido, o famoso dry powder. É uma troca de figurinhas espetacular. O Goldman se livra de um ativo caro, libera o balanço para fazer novos negócios e mantém o cliente feliz. A Blackstone, por sua vez, usa seu capital para comprar esses ativos de altíssima qualidade, com desconto, e não tem a mesma dor de cabeça com o regulador. É a união perfeita entre quem origina o negócio e quem tem o capital para financiar a longo prazo. É uma simbiose que redefine as fronteiras. O banco vira um originador e distribuidor, quase uma plataforma. E a gestora de capital privado se torna o grande pulmão financeiro, o detentor final do risco de longo prazo. Isso leva a gente a uma conclusão inevitável. Este acordo não é um evento isolado. É o projeto piloto para algo muito, muito maior. Então, isso vai além de apenas resolver um problema de liquidez. O que a gente está vendo é a construção de uma nova infraestrutura financeira. É como se eles estivessem criando uma nova rodovia para o dinheiro circular, já que a estrada principal, a bolsa, está com trânsito parado. Exatamente. Eles estão transformando o que era uma ruela de bairro, o mercado secundário, em uma supervia expressa. O cheque de $1 bilhão é só o começo. O plano é criar um verdadeiro mercado de atacado para essas cotas de fundos privados. Ao fazer isso, eles atacam um problema crônico desses investimentos, o chamado prêmio de iliquidez. Que é basicamente o retorno extra que um investidor exige para colocar dinheiro em algo que ele não pode vender facilmente, certo? Isso. Se você cria um mecanismo confiável, com grande escala, que facilita a venda desse ativo antes do prazo, o risco percebido diminui. E se o risco diminui, o que acontece? Mais e mais investidores se sentem confortáveis para entrar nesse mercado. O que Goldman e Blackstone estão construindo é a infraestrutura para que trilhões de dólares que hoje estão em ativos mais tradicionais possam fluir para o capital privado com mais segurança. Os titãs de Wall Street estão de fato redesenhando o encanamento do sistema financeiro global. E nesse redesenho, o risco não desaparece, né? Ele só muda de lugar. Ele está saindo do balanço dos bancos, que são super vigiados por serem sistêmicos, e migrando para o universo do capital privado. Uma observação crucial. É como se o sistema estivesse movendo seus objetos de valor de um cofre de banco com 1000 câmeras e alarmes para um armazém privado de altíssima segurança. O valor continua lá, o risco também, mas as câmeras e os guardas são diferentes, operam sobre outras regras. A visão de futuro que emerge daqui é híbrida. É o fim da era em que bancos e gestoras viviam em realidades paralelas. Agora são parceiros. Todo esse movimento em Nova York é fascinante, mas a pergunta que sempre nos interessa é: e o Brasil com isso? Como essa onda que começa em Wall Street eventualmente quebra na praia da Faria Lima ou do Leblon? O brasileiro de alta renda, nos últimos 10 anos, embarcou com força em ativos de baixa liquidez. Fundos de investimento em participação, os FIPs, fundos imobiliários, os FIAGROS. Muita gente alocou capital pesado nesses veículos, buscando retornos maiores. E agora muitos deles podem estar na mesma situação do investidor institucional gringo, precisando do dinheiro e sem ter como sair.
Exatamente. O acordo Goldman-Blackstone serve como um benchmark, um carimbo de validação para esse modelo de negócio. Se os maiores do mundo estão fazendo isso, é um sinal verde para o mercado local. A tendência clara é que as grandes gestoras brasileiras, Pátria, Vinci, BTG Pactual, acelerem a criação de fundos dedicados a comprar participações de outros investidores. Eles vão criar essa porta de saída aqui dentro, respondendo a uma demanda reprimida gigantesca. Faz todo sentido. O segundo impacto seria na forma como o brasileiro rico investe lá fora, então. Historicamente, o foco era CDI e imóveis, mas isso vem mudando. E vai mudar ainda mais rápido. O que essa aliança cria é um túnel de liquidez entre o Brasil e o mercado global de private equity. Imagina a cena. Um banqueiro privado aqui em São Paulo aconselhando uma família. Antes, ele pensava 2 vezes antes de recomendar um fundo americano com prazo de 10 anos. Era uma conversa difícil, sabe? A barreira da liquidez era enorme. E se meu cliente precisar do dinheiro em 4 anos? Agora, esse banqueiro pode oferecer o mesmo produto com muito mais conforto, porque ele sabe que existe um mercado secundário robusto lá fora. Uma rota de fuga. Ou seja, a percepção de risco diminui drasticamente. O cliente se sente mais seguro para entrar e o banqueiro mais seguro para oferecer. O resultado lógico é um fluxo ainda maior de capital brasileiro para esses ativos alternativos globais. A grande muralha da iliquidez está sendo rebaixada. Isso nos leva ao terceiro impacto, que é do lado das empresas. Se Blackstone e outros gigantes estão se unindo aos bancos, o poder de fogo deles para financiar grandes operações aumenta exponencialmente. Para uma empresa brasileira que busca capital no exterior, o leque de opções acaba de se expandir. O jogo muda completamente para o CFO, o diretor financeiro, então. Não é mais só bater na porta do JP Morgan para emitir um título de dívida. De jeito nenhum. Agora esses megafundos híbridos se tornam uma fonte de capital tão ou mais relevante. A conclusão prática é muito direta. O CFO brasileiro hoje precisa ter na sua agenda não só o telefone do banqueiro de investimento, mas também o do gestor de crédito privado global. Ele precisa entender como esses dois mundos agora conversam. A fonte do dinheiro mudou de endereço e as empresas precisam saber o novo CEP. Resumindo tudo, então, o que essa aliança entre Goldman Sachs e Blackstone nos mostra não é apenas uma transação inteligente. É um sintoma e, ao mesmo tempo, um motor de uma transformação muito maior. É o sistema financeiro se adaptando de forma criativa, quase darwiniana, para garantir que o capital continue fluindo, mesmo num mundo de dinheiro mais caro. Perfeito. Eles estão garantindo que o sistema continue irrigado. E isso nos deixa com uma reflexão final que é talvez a mais importante de todas. A gente estabeleceu que o risco sistêmico está migrando. Ele está saindo dos balanços ultra-regulados dos bancos e se acomodando no vasto e mais opaco universo do capital privado. A questão provocativa que fica é: esse risco está de fato sendo melhor distribuído e gerenciado ou ele está apenas se tornando menos visível para os xerifes de sempre? O que acontece quando a próxima grande crise financeira não vier de um banco grande demais para quebrar, mas sim de um canto do sistema que hoje ainda opera nas sombras? E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono, siga CarbonFi para se manter sempre atualizado.